Nós ainda temos uma dúvida, prof, que é a da Maria Souza. Ela tem um filho de 4 anos que foi diagnosticado com Asperger. E ela fala que ela não conhecia esse tipo de autismo. E ela também dá um pouco de uma descrição a respeito do filho dela. E ela pede se você poderia falar um pouco a respeito desse tipo de autismo, prof. Tá. E ela fala também, pergunta sobre regressão, sobre intervenção e assim por diante. Maria, como eu disse para vocês, qual é a diferença entre uma criança e outra criança autista? São pais e profissionais que têm conhecimento sobre essa criança. Então, um autista Asperger, muitos médicos ainda identificam a criança autista leve como Asperger. Autista leve, autista que tem um alto funcionamento, quer dizer, são pequenos detalhes que você percebe que ela tem dificuldade. Então, como você pode dizer para mim, com 1 ano e meio ele já sabia uma série de coisas, sabia cores, deixa eu ler aqui, sabia cores, sabia o alfabeto, então sabia, quer dizer, o cognitivo mais do que bom. Mas nos ajustes do dia a dia, que ele tinha dificuldade. Mas aí você diz, me fale um pouco mais sobre esse tipo. Então, nós temos que trabalhar com essa criança para que ela possa, como você está vendo, nós estamos fazendo esses ajustes. O mundo tem que ser feito com os ajustes. Por exemplo, para estar aqui, hoje está frio, tá? Então, eu tive que acertar uma roupa adequada para estar com vocês. São ajustes. Tá, eu tive que, hoje é noite, eu tive que ligar algumas lâmpadas diferentes, inclusive uma lâmpada que está aqui à minha direita. Para quê? Para que eu pudesse estar falando com vocês. Eu tive que acertar uma câmera do meu computador. Tudo isso são ajustes que nós vamos fazer no nosso dia a dia. A pessoa autista pode ser leve, ela precisa aprender, precisa de alguém que caminhe junto com ela, sabe, Maria, para poder ela se acertar. Por que às vezes, quando você está falando assim, por que muitas vezes pode ter regressão? Quando nós não trabalhamos. Então, você, mãe, comece, todas as dicas que eu dei hoje são fundamentais. Estabeleça a rotina do dia a dia dela. Ai, mas aí se muda. Não, você explica para ela. Pode. Se acontecer uma mudança, são coisas que podem acontecer. Sempre quando você faz uma rotina do que vai acontecer durante aquele dia, você faz um quadradinho disso. Pode mudar em alguma situação. Nós não sabemos o que pode acontecer. E com isso, você, como você mesmo diz, está sendo difícil, você leva seu filho somente pelo SUS e está sendo difícil desses atendimentos nesse tempo de pandemia. Então, eu aconselho você a ter as nossas cartilhas, a fazer o curso, porque são coisas básicas, informações pontuais, para você poder organizar, que eu não vou te responder em 5 minutos de uma pergunta, tá bom? Mas fica minhas dicas e fica aqui. Organize a vida do seu filho, para que mais tarde, lembra da primeira pergunta que eu falei com vocês, na introdução da nossa, para que mais tarde essa criança não tenha problemas mais tarde de interação, problemas mais tarde de comunicação e se torna um autista que não consegue resolver os seus problemas. São problemas simples, mas a vida é cheia de problemas.